Oi, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou a Mariana Corsi. Somos irmãs millennials nos sentindo meio perdidas depois que fizemos 30 anos. Na verdade, acabamos de nos dar conta que viramos cringe. Você também? Então sejam bem-vindos ao De Repente Cringe. Ai, que saudade da nossa entrada mais cringe dessa internet. Não é internet, dessa podesfera. Não sei, gente. Podosfera. Podosfera, sei lá. Enfim, Não a sei. gente tava com saudade dessa nossa entrada. Muito cringe. Sim. E, Nana, bom, a gente tirou férias, né? Sim, a gente tirou férias. Como vocês podem perceber, a gente ficou um tempo na praia. Quem estiver vendo, vocês vão ver o nosso bronzeado. Da Luli tá mais. Porque ela chegou mais recentemente que eu. Mas estamos super no bronze, né? E a gente resolveu voltar ao nosso De Repente Cringe falando de um tema que é muito pedido, que é sobre intercâmbio. E é um tema mais divertido, leve. Acho que a gente tem histórias bem engraçadas pra contar. Você muito mais. Muito, gente. Você que eu diga. E eu acho que é uma coisa que traz uma nostalgia gostosa, né? Porque eu acho que as pessoas da nossa idade, muitas delas fizeram intercâmbio. Sim. Ou tinham vontade de fazer intercâmbio. E eu não sei se hoje em dia é uma coisa tão comum mais. E eu fico até pensando, como vai ser quando nossos filhos crescerem? Será que eles vão querer fazer intercâmbio? Como que vai ser isso? Então a gente vai discutir tudo isso no podcast de hoje. Sim. E eu acho que, pra nós, eu acho que nunca foi meio que, assim, uma discussão. A gente vai fazer intercâmbio ou não vai. Eu acho que desde pequenas a gente tinha essa vontade, né? E como você falou, assim, a maioria das minhas amigas fez na época. Eu não sei como é hoje. Aliás, hoje, alguém jovem diga pra gente. De hoje, falem aí. Porque, não sei, parece que eu vejo mais, assim, o pessoal fazendo intercâmbio de faculdade mesmo. E não no colegial, como foi o nosso, né? Exatamente. Mas, na verdade, nossa primeira experiência de intercâmbio não foi durante colegial. Foi quando a gente tinha 10 anos de idade. E assim, isso até me fez, assim, pensar numa coisa que eu não sei, gente, porque a gente tinha 10 anos, a gente fez o CISV, né, que é super legal, é uma organização que existe até hoje, tá? E eles, enfim, eles mandam jovens, então começa com 10 anos, eu acho que tem também um programa que é com de 14, né, 13, 14. A gente fez o primeiro, que é o Village, que você fica um mês, então são 30 dias em outro país, com outras crianças, né? De outros países. Então, vai a sua delegação do Brasil. Acho que são 4. São 4 crianças. 2 meninos e 2 meninas. E um líder, que é um adulto responsável por essas crianças. E vão essas delegações de vários países. Então, assim, mais ou menos 10 países. Então, países do Oriente Médio, da Europa, Estados América, Unidos, África, enfim. Tem de tudo. Enfim, tem de tudo. Tem de tudo. E, na verdade, eu acho muito engraçado. Porque assim, eu tinha 10 anos, você também. Você foi pra Noruega. Eu fui pra Noruega e você foi pra França, né? E assim, foi uma experiência maravilhosa. Mas eu fico pensando, porque assim, no meio do intercâmbio, tem um final de semana que você fica na casa de uma família. Na verdade, funciona assim. Tem 2 momentos que você fica em casa de família. Você chega no país e fica na casa de uma família sem o adulto responsável. Você fica na casa de uma família com a menina, a sua delegação. Né? Não, com a menina, no meu caso. O meu foi a minha delegação inteira. Todo mundo. No meu caso, foi com a menina. E daí, os 2 meninos ficaram em outra casa. E daí, você vai no acampamento, que normalmente em algum alojamento mesmo. No meu caso, foi uma escola. O meu também foi uma faculdade. Que eles transformam, tipo, a sala de aula em um quarto. Daí, Sim. fica assim, 10 meninas dormindo nesse quarto. 20 meninas dormindo nesse quarto. O banheiro é aquele banheiro comunitário, Sim. assim. É uma experiência meio que de acampamento, de alojamento mesmo. E daí, no meio desse intercâmbio, né, mini intercâmbio de 10 dias, você vai pra casa de outra família, só que você não pode escolher com quem que você vai. Você vai com uma pessoa aleatória, né? Daí você fica um final de semana na casa de outra família também. Sim. E daí eu fico pensando, assim, porque a gente tinha 10 anos, e daí a gente ficou na casa de uma família que nossos pais não conheciam, que a gente não conhecia,
que, né, claro, tem todo um processo seletivo, enfim, é uma família, né, que é escolhida lá pelo CIS. Então, assim, não é uma coisa jogada lá, sabe? Você vai ficar na casa de qualquer pessoa. Com uma pessoa que você não conhece. Então, no caso, foi uma menina israelense que realmente a gente não tinha tido contato, assim, durante o período ali, sabe? Então, eu conheci ela nesse final de semana. E eu fico pensando, gente, nossos pais… Assim, hoje, eu acho que… Não sei, hoje parece que mudou tanto essa coisa de você proteger a criança. Então, muito se fala, tem até uma discussão. Que você não pode deixar a criança dormir na casa do amigo. Tem meio que uma coisa assim. E daí eu fico pensando que a gente passou por isso, sabe? E assim, a gente nem podia falar com os nossos pais. Era tipo uma ligação por semana. Eu lembro que não podia falar com os pais. Era uma ligação por semana. Tinha que mandar uma carta. Uma carta. Assim, na verdade, ia chegar quando a gente volta. Não, o meu era um e-mail. Daí você podia escrever. Tipo, o meu já era um pouco mais moderno que o seu. Tá. Então assim, a gente escrevia o e-mail e a líder ia lá e mandava. Daí, os nossos pais respondiam e ela imprimia e mostrava pra gente. Mas era isso, gente, era uma vez por semana. Eu acho que eu liguei pros meus pais uma vez no mês inteiro. Quando eu fiquei na casa dessa família no meio do período ali, sabe? Então assim… É uma situação que eu não sei se hoje… Eu não sei como tá essa coisa dos pais super protegerem. E como mudou muito rapidamente. Muito rapidamente. Porque, gente, a gente tinha 10 anos, tudo bem. Há 20 anos atrás, no meu caso. Eu falei, tipo nossa, assim, pouco tempo atrás. Mas assim, tá bom, foi mas 20 anos. pouco tempo, se você for pensar. Eu acho que mudou muito, assim. Eu não sei. Eu acho que isso… a gente quer fazer também um episódio sobre isso, né? Mas a gente já leu várias coisas sobre essa questão de super proteger as crianças e adolescentes. Porque as crianças e adolescentes estão tendo mais problemas com depressão, ansiedade hoje. E muito se culpa as redes sociais. Então a gente coloca culpa em tudo das redes sociais. Então as pessoas estão com mais ansiedade, estão com mais depressão por conta das redes sociais, comparação. Eu acredito que, obviamente, as redes sociais têm um impacto grande. Mas segundo muitos artigos, inclusive um muito legal, né, que saiu na edição de setembro do ano passado da revista médica Journal of Pediatrics, que é o Gray, né, que é um professor, ele de neurociência da Universidade de Boston. Ele fez essa pesquisa que uma das principais causas da depressão, da ansiedade em crianças e adolescentes é a falta de independência e autonomia. Então, a gente passou a proteger muito nossas crianças e adolescentes por motivos óbvios. Por quê? Porque a gente acredita que a gente tá fazendo melhor. Então, até o advento das redes sociais, a gente fica sabendo de mais coisas ruins que estão acontecendo. E a gente tem uma falsa ideia que o mundo tá muito mais perigoso. Nossa, o mundo de hoje tá horrível. E a gente sabe que, na verdade, o mundo não está pior hoje do que ele estava 20 anos atrás, em termos de violência. Óbvio que pode ter um foco de violência maior ou menor aqui. Mas assim, no geral, o mundo hoje é mais seguro do que era 20 anos atrás. Eu sei, muita gente deve estar ouvindo, vendo e, tipo, rolando os olhos, falando, não, óbvio que não. Mas, gente, é verdade. Isso não sou eu que tô inventando. São estatísticas, são dados. Até tem um livro muito legal que chama Factfulness. Eu acho que você até já deu a dica aqui, mas a gente vai deixar de novo na descrição. É muito legal que fala sobre isso, que falsas ideias que a gente tem do mundo, que levam a gente a acreditar e ter certos comportamentos, mas que, na verdade, não são verdade, entendeu? Então, essa questão que o mundo está menos seguro hoje em dia, por isso a gente tem que super proteger nossos filhos, na verdade é errada. Mas é uma coisa que a gente acaba fazendo, né? Sim. Então, de 20 anos pra cá, a gente tá super protegendo muito mais as crianças e adolescentes. E é uma coisa muito estranha, assim, né? Porque, por um lado, eu acho que a gente é mais permissivo, no sentido de… Tem toda aquela coisa da educação positiva, que em alguns aspectos eu acho muito legal. Sim. Que é deixar a criança escolher várias coisas. Por exemplo, que roupa você quer usar? O que você quer comer? Dá duas opções. Né? Que escova você quer usar para escovar o dente? Então, a gente tem uma falsa sensação que nós estamos dando liberdade e autonomia. Nossa, essa criança tá muito autônoma, gente. Ela escolhe tudo. Porque os nossos pais não era assim. Era tipo, tem isso pra comer e tchau. Sim. Entendeu? Então, a gente acha que, nossa, estamos dando liberdade. Mas a gente tá dando liberdade e autonomia em coisas muito pequenas. Então, nas coisas, né? Nas coisas maiores, a gente acaba super protegendo nossos filhos. Essa questão de não deixar dormir fora de casa. Não pode ficar nem brincando sozinho. Sim, sem ficar em cima da criança o tempo inteiro. Então, cuidado pra não machucar, toda essa coisa.
coisa. E isso, eu acho que… É lógico, a gente tá tentando fazer nosso melhor. Eu também tenho dificuldade. Mas eu acho que, por um outro lado também, a criança acaba, né, a longo prazo, não aprendendo ali com as adversidades. É isso. Né? Então, assim, putz, tem um problema ali, a mãe vai correndo resolver. E a criança não tem nem a gente não deixa nem a criança ter a oportunidade de resolver aquele problema sozinho, né? Muitas vezes. É isso que acontece. Então, a pesquisa é toda nesse sentido. Então, por que a falta de autonomia, a falta de liberdade dessas crianças causa transtornos? Exatamente por isso, porque a gente não deixa a criança errar, a gente não deixa a criança se virar, e no momento que ela tem que fazer isso, que normalmente é na adolescência, ou ela tá confrontando ali com adversidades, ela não tem os mecanismos mesmo, ela não sabe o que fazer. Isso causa depressão, isso causa ansiedade. E outra coisa, assim, acho que a gente até já falou sobre isso também, eu lembro assim, Nana, as melhores… Eu acho que a criança… essa é uma coisa intrínseca. Ela tem uma vontade de fazer as coisas sozinha. Eu percebo isso. Com certeza. A gente tem uma vontade mesmo de se virar. É uma vontade intrínseca mesmo. Acho que a gente nasce com isso. E por conta da maneira que os pais estão tratando as crianças, a gente vai perdendo muitas vezes ao longo da vida. Isso é triste. Isso é triste. A gente poda, como se a gente podasse, né, essa coisa, essa vontade mesmo. E eu acho que dá uma sensação de prazer mesmo muito grande quando a gente consegue as coisas sozinha. Eu lembro quando eu fui, né, fazer essa viagem pro CISV, como foi importante pra mim, que eu fui pra Noruega. E eu lembro que, assim, a gente foi na casa de uma família norueguesa. Você imagina, a diferença da cultura do Brasil com Noruega. É assim, uma cultura completamente diferente. Então a gente foi na casa de uma família norueguesa, que o inglês também não era a primeira língua. Então não é que eles falavam inglês perfeito, e as crianças de 10 anos também não falavam inglês perfeito. Então tinha essa barreira da comunicação, da língua. E eu lembro que daí os meninos da minha delegação, que estavam em outra casa, não estavam conseguindo se comunicar com a família, não estavam gostando. Daí eles ligaram pra mim, porque eu já falava bem inglês. E eu lembro que a família deles ligou pra minha família e falou assim: deixa eu falar com a Luísa, que a Luísa consegue, sabe, consegue falar melhor inglês e consegue fazer essa comunicação pra gente combinar alguma coisa. E eu lembro que eu tomei frente ali, assim. Não, e você ficou se achando depois, uma criança de 10 anos. Exato. Tanto que eu lembro… organizou isso. Tanto que eu lembro isso até hoje com orgulho. Então, pra mim, pode parecer uma coisa pequena, mas pra mim foi importante eu ter tido… E assim, se meus pais estivessem lá, se eles pudessem ligar pros pais deles, os pais teriam organizado, os adultos teriam organizado, e eu não teria tido essa oportunidade. Então, isso pra mim foi uma coisa, assim, que deve demorar uns 5 minutos uma ligação, mas eu ali falei o inglês, eu nem lembro, nem sei se eu tô contando a história. Mas assim, na minha cabeça de criança, eu fiquei me achando, e foi muito bom pra minha autoestima. Então a gente tá vendo uma epidemia de crianças sem autoestima. Sim. E muitas vezes a gente acha isso, né? A gente acha coisa errada, que a autoestima é você se sentir bonito, você se sentir legal. Mas na verdade é você se sentir como eu me senti naquele momento, que eu tenho capacidade de resolver um problema sozinha. Entendeu? Isso é sensacional. E eu acho que muitas vezes no intercâmbio, eu senti isso, né, no CISV, quando eu fiz esse intercâmbio com 10 anos. E eu senti isso muito depois também no meu intercâmbio da adolescência, daí que eu fui com 14 anos. Que eu também, pela primeira vez na vida, eu tinha que decidir, eu tinha que resolver, eu tinha que me virar de muitas maneiras diferentes. E foi muito sofrido pra mim, o meu intercâmbio. Eu sofri muito, você sabe. Mas, ao mesmo tempo, eu cresci muito. Então, eu acho que no final ali, valeu muito a pena, sabe? Sim. Não, principalmente assim, a gente vive numa bolha, né? Nossa bolha aqui. E assim, realmente, o que acontece? Nesse acampamento que eu fui no CISV, por exemplo, eu tinha 10 anos. E assim, eu tinha uma super seletividade alimentar, eu lembro. Então assim, lá… tudo bem, fui pra França, beleza, mas era aquilo que tinha pra comer. Nossa, isso é muito legal. Entendeu? Então, assim, eu me virei ali. Casa de família. Imagina, gente, na minha casa, eu pedia lá pra Geni. Eu quero comer um macarrão hoje. Não, gente, a Mariana foi muito mimada pela Geni. Eu fui muito mimada pela Geni, vocês não têm noção. Eu tô falando assim, a verdade, eu fui muito mimada mesmo. A Gê trabalha em casa desde que a Nana nasceu. E a minha mãe trabalhava muito, estudava. E daí a Gê cuidava muito da Nana e super protegia muito ela. Não, eu era total super protegida, assim. Eu tenho assim, total consciência disso. E foi muito bom pra mim, porque, gente, lá eu não podia escolher. E assim, você dividia o banheiro com um monte de gente, você dividia o quarto com um monte de
gente de outros países. Então, assim, foi, sabe, uma coisa… Eu lembro que a família que eu fiquei depois, né, no meio do intercâmbio, não falava inglês direito. Eu não falava francês. Então, assim, daí a gente tinha que se virar ali no inglês, sabe? E era uma coisa, assim, eu lembro que eu saí me achando. É isso, tá vendo? Eu saí me achando, porque eu falei, gente, eu consigo, olha só que eu consegui. Isso acaba trabalhando muito a autoestima, muito mais do que falarem, nossa, você é maravilhosa. Com certeza, muito mais, muito mais. Então, assim, eu acho que foi muito bom pra gente. Muito. Eu agradeço muito, assim, a mamãe por ter incentivado a gente, muito mesmo, porque, assim, pra mim foi, assim, acho que fez muita diferença no meu amadurecimento, enfim, tudo. E, Nana, conta um pouco mais desse intercâmbio que você fez. Quem que foi sua melhor amiga? Que tinha sempre uma coisa, né? Tipo, de qual país vai ser a minha amizade? Era americana. Ai, Mariana. Americana. Não, era americana, tipo, não tive, assim, uma coisa muito… Não foi, assim… muito diferente. Um país muito diferente e tal. Não, foi americana. E, aliás, eu sigo ela no Instagram. A gente se fala até hoje, é muito legal. A gente se manda várias mensagens, tipo, no Instagram. É muito legal, gente, até hoje, imagina. Isso, mas era só ela, a mais amiga era ela mesmo. A minha melhor amiga era ela. A outra americana também era minha amiga. E tinha… As norueguesas também eram muito legais. Sério? Fiquei super amiga delas também, Ai, gente, o que mais? Tinha uma da Costa Rica também, que eu fiquei bem amiga. Nossa, muito legal. E muito teve alguém, legal. assim, que você não se deu bem? Era tipo uma rixa ou não? Não, me dava bem com todo mundo. Ai, não tinha, não. Não tinha rixa nenhuma. A minha, eu era amiga da Catherine, que ela era libanesa. E, gente, eu casei com um libanês. Demais. Você casou com um libanês? Não, olha só. Não, sério. Não, e assim, a gente ficou muito amiga mesmo. Nossa, a Catherine era demais. Assim, a gente perdeu um pouco o contato. Perdemos um pouco, não, a gente não se fala. Mas eu tinha ela no Facebook. É que você usa Facebook, né? Por isso você manteve contato com as pessoas. Eu uso Facebook. Não, mas ela é no Instagram que a gente se segue. Eu vou procurar ela. Então, a gente ficou super amiga no acampamento, né? Ela era libanesa. E eu até tava pensando esses dias, nossa, eu tive um choque, assim, pra uma menina tão nova, pra uma criança. Porque eu lembro que tinha delegação do Líbano, de Israel, da Jordânia. Então, e as meninas da Jordânia e de Israel tinha toda a questão cultural de briga já naquele momento. Nossa, imagina, né? E elas brigavam entre si. Eu era amiga da de Israel. E você sabe que eu sempre sou amiga de todo mundo. Eu era amiga da de Israel, da Jordânia, do Líbano. Tipo, todo mundo. E daí elas brigavam e vinham falar comigo. E eu tentava organizar. Sabe? Nossa, olha só, gente. Até nas crianças. Até nas crianças, elas brigavam feio. Elas brigavam feio. E daí eu comecei a entender de geopolítica. Ali, porque não era uma coisa que eu tinha contato como uma criança brasileira de 10 anos morando em Londrina, Paraná, entendeu? Sim. Então eu vi ali uma coisa muito maior, já tive uma noção de culturas diferentes, de religião. Então foi muito importante pra mim. Gente, é surreal. É muito legal, assim. Quem puder, pesquise sobre isso. Porque realmente foi muito importante pra mim, assim. Eu acho que pra gente foi muito legal. Foi muito legal. A gente aprendeu muito, muito mesmo. E a gente se ligar… Nossa, e assim, eu chorei pra ir embora. Nossa, eu chorei também. Fiquei arrasada. Arrasada. Eu queria ir pro Líbano de todo jeito. Eu lembro. Eu convenci meus pais 24 horas pra ir pro Líbano visitar minha amiga. Daí teve o atentado de 11 de setembro. Nossa, daí acabou com o seu sonho. Daí acabou com o meu sonho. Eu chorava, assim, sabe que eu sou dramática, né? Daí eu chorava no chão, assim. Não tô acreditando que o Bin Laden acabou com o meu sonho. Era mais ou menos isso. Muito bom. E agora, tivemos essa experiência que foi muito legal. E depois, eu queria fazer o intercâmbio daí do high school. A experiência de high school, de colegial. E eu também sou uma pessoa que, quando eu coloco uma coisa na cabeça, não tem quem tira. Não. Gente, eu penso uma pessoa insuportável. Agora eu melhorei um pouco. Melhorou. Mas eu era muito insuportável. E eu queria ir. Meus pais, tá bom, você vai com 15, 16 anos, que era a idade que as pessoas iam. Gente, eu não tinha paciência de esperar. Eu queria ir com 14 anos. Não, gente, sério. Coitados dos meus pais. Não, coitados. E assim, eu enchia tanto saco, que eu consegui. Eu fui, eu lembro que nem… a maioria dos programas de intercâmbio não deixavam ir com 14 anos. Você tinha que ter pelo menos 15. Então eu consegui um programa aleatório que deixava ir com 14 anos. E eu queria ir para os Estados Unidos. Por quê, gente? Porque eu sou uma millennial que viveu os anos 2000. Então, assim, a minha vida era aqueles filmes, seriados de colegial americano. High school. De high school. 10 coisas que eu dei em você… Essa vibe. E a expectativa era essa. Não, a expectativa… A expectativa era
Gente, a expectativa… High school. Gente, eu queria viver um filme. Eu vou contar pra vocês a verdade. Nada madura. Porque eu queria fazer intercâmbio. Porque eu achava a minha vida no Brasil muito chata. Porque eu não tinha louça pra lavar, essa é a verdade. É bem sincera. Você precisava de mais coisas pra fazer. Eu era mimada, assim, eu não tinha o que fazer, eu não tinha problema, essa era a verdade. Eu não tinha problema na vida e eu acho que eu queria arranjar problema. Eu achava muito sem graça, eu falava, nossa, como que minha vida vai ser assim? Todo dia faço a mesma coisa, acordo, vou pra escola. Eu quero ter histórias diferentes para contar. E na minha cabeça… Com 14 anos. E na minha cabeça, histórias para contar. Viver um filme americano. Se eu for para os Estados Unidos, eu vou ter histórias para contar, tipo os filmes e livros que eu leio, os filmes que eu assisto. Então, essa era a ideia. Aí eu queria ser famosa também. Você queria ser descoberta no shopping. E daí eu queria ser descoberta no shopping. Eu vinha sempre… eu falava, gente, como que vão me descobrir o meu talento aqui em Londrina? Não dá. Eu sempre via nos filmes também que alguém era descoberto no shopping nos Estados Unidos. Eu falava, pronto, eu vou para os Estados Unidos, eu vou ficar andando no shopping. E eu vou ser descoberta e Hollywood vai fora sua parada. Então, assim, tava tudo esquematizado na minha cabeça. É verdade, gente, é verdade. Não é brincadeira. Só que não é brincadeira. Eu não contei pra minha mãe. Eu falei pra minha mãe que eu queria ter uma experiência com culturas diferentes. Eu falei isso, que eu queria ter uma experiência com culturas diferentes. Eu não contei desse plano de ter histórias e viver aventuras e ser descoberta no shopping e ir pra Hollywood. Tipo, minha mãe não tava sabendo disso. Beleza. Eu fui na casa de uma família que minha mãe conhecia. Só para as pessoas entenderem que minha mãe não foi tão louca assim. Que a minha tia já tinha ficado nessa casa. E a gente tinha contato com eles, a gente já tinha ido pra lá. Então todo mundo conhecia, né? A gente foi lá não menor. Não foi numa casa tipo, aleatória, assim. Não. A gente conhecia super a família. E daí eu cheguei na casa com o meu sonho de Hollywood. E, gente, posso falar? Eu vivi. Não, você viveu. Eu vivi o meu sonho de Hollywood. Sim. Mas, esse é o plot twist. Mas calma. Conta só como que era o nome da cidade que você ficou. Bom, a minha cidade era Dallas. Só que não era Dallas, Texas. Era Dallas, Pensilvânia. Então, era uma cidade de 1.000 habitantes. Não estou zoando, tá? É 1.000 habitantes. São 1.000 habitantes. É uma cidade, assim, é perto de Nova York. Porque eu olhava no mapa e falava assim, 3 horas de Nova York. Nossa. Do lado. Vou pra Nova York todo dia. Todo final de semana eu tô lá. Vou ser descoberta lá. Tá tudo certo. Todo final de semana eu tô lá, andando pelo Central Park. Já imaginei tudo isso. Bom, cheguei na minha cidade de 1.000 habitantes. Gente, era muito pequeno. Era aquela cidadezinha, assim, todo mundo… A gente mora em Londrina e eu falava que Londrina era interior. Londrina tem 500.000 habitantes ou mais. 600 agora, 600.000 habitantes. Lá tinha 1.000, você imagina. Então era uma cidade muito pequena. Tinha, tipo, uma escola. Era bem uma coisa interior mesmo, né? Então eu cheguei lá, mas eu cheguei achando tudo maravilhoso. Eu andava por aquelas ruas, eu falava, gente, eu tô vivendo um filme. Porque parecia mesmo os filmes americanos. É muito. Eu lembro muito como que era. Aquelas casinhas, né? Daí tem tipo uma floresta, assim, aquela floresta no meio. Parece que o serial killer vai pegar você. Todos os dias eu achava que o serial killer… Porque isso, eu lia demais, enfim, eu via muito filme. E eu ficava com medo do serial killer vir me buscar também, tinha todos esses problemas. Mas eu cheguei na minha família… Cheguei e falei, eu quero ser líder de torcida, que era o próximo passo. Porque eu queria viver o sonho americano, eu queria ser líder de torcida popular do colégio e tal. Aí a família vira pra mim e fala assim, Luísa, não dá. Porque… os tryouts, pra você ser líder de torcida, tryouts é tipo o teste. Foram ano passado. Não tem como você fazer agora. E você? Eu quero agora? Não, você me conhece. Eu quero agora. Sorry. Pronto, eu vou mudar todo o sistema do high school americano. É isso que eu vou fazer. Não, entrou por um ouvido e saí pelo outro. Eu falei, tá bom. Tá bom, eu vou conseguir. Daí, eu cheguei no primeiro dia de aula, gente, os looks… eu amava que não precisava usar uniforme. Nossa, isso era demais, né? Eu lembro que eu assistia aqueles filmes de high school e falava, nossa, que sonho, que sonho. Isso era um highlight pra gente. Não, vocês não têm noção. Uniforme. Cada dia era um look. Mais brega que o outro. Mais brega. Uma calça mais baixa que a outra. E a barriga aparecendo. Tipo assim, tava um frio de menos 15 graus e a barriga tava aparecendo. Tava aparecendo. E depois de um momento, tava menos 1.000 graus e eu ia de saia curta e Uggs. Que era a tendência do momento. Era a tendência, é verdade. Então, assim, eu já amei, já vi meus looks, ia com uma sombra azul, combinando com a blusa azul. Era uma maravilha. Cheguei lá, focada no meu negócio de ser líder de torcida. Gente, olha como que é o destino. Cheguei no meu homeroom.
Que assim, nos Estados Unidos, no colégio americano, você vai mudando de sala. Você não faz todas as aulas com as mesmas pessoas, porque você meio que escolhe as suas matérias. Então, daí você vai mudando de sala. Só que todos os dias você vai em uma sala pra você cantar o hino, sei lá, acho que era cantar o hino, fazer umas coisas lá. Daí, do meu lado, senta uma menina que ela parecia a Paris Hilton, a Sky. A Sky. Gente, ela era igualzinha a Paris Hilton, que a Paris Hilton era o auge da época. Então, eu falei assim… Daí você já falou, eu vou ser amiga dessa menina. Então eu olhei, eu falei assim, bom… Minha alma gêmea. Minha alma gêmea. soulmate tá aqui do meu lado. Eu falei assim, gente, é o destino. Essa é aquela popular do colégio que eu vou ter que ser amiga. Eu falei, eu olhei pra ela, eu falei, eu tinha certeza que ela era popular. Ela era igualzinha a Paris Hilton, o look dela tava assim, demais. E ela estava do meu lado. Daí, mais do que, de repente, eu falei, hello. E daí, ela amou que eu era brasileira. Gente, a escola era muito pequena, então eles nunca tinham recebido intercambista. Eu era, tipo, a brasileira do colégio. Tava todo mundo querendo ver quem eu era. Tipo, eu tava bombando, eu já tava popular, entendeu? E eu lá. Daí, eu já fiquei amiga da Sky. Daí eu falava assim, Sky, o meu sonho é ser cheerleader. Dela, eu sou cheerleader. Deu, então. Jura? Daí eu falei assim, então, você não consegue me levar? Ela, então, não sei se dá, porque é a mesma coisa. Eu, então, mas é… Ela falou assim, mas você sabe ser cheerleader? Tem cheerleader do Brasil? Daí eu falei assim, não tem. Mas eu tenho um background de dança. Nossa Senhora. Gente, quando eu era mais nova, aqui no Brasil a gente faz de tudo, né? Faz. Eu fiz balé, eu fiz ginástica rítmica, eu fiz ginástica olímpica. Eu fazia tudo, mas aquela coisa não era tão… Eu não levava tão a sério. Tipo, fazia, e daí saía, fazia. Mas eu falava assim, nossa, eu já fiz todas as ginásticas. Tipo, ginástica olímpica, ginástica dança, balé. Eu tenho todo, assim, eu só não sei cheerleader porque realmente não existe no Brasil. Mas assim, nasci pronta. Falei pra ela, nossa, então eu vou falar pra minha captain e tal, e vamos te levar. Eu cheguei lá com o meu background lá, então vimos falar que você é dançarina do Brasil. Deu sim. Nossa Senhora. Bom, gente, fiz o que fiz e eu consegui ser cheerleader. Já entrei. Já consegui, por quê? Porque eu era muito pequena. Ser baixinha tem suas vantagens. E ser pequena é bom pra você ser no topo lá da pirâmide. Porque daí elas conseguem te jogar. Então eu ficava lá no topo da pirâmide. Depois elas descobriram que eu não era dançarina nada, porque eu não fui muito boa cheerleader. Eu não era muito boa. Não, o melhor, gente, é a Luísa. Tipo, lembra de… Todo mundo, percebeu esse sonho dela de ser cheerleader, certo? E eu lembro que ela ligava chorando pra mamãe. Que ela assim… Eu não aguento mais. Eles me fazem ir no practice, que é o treino. É à noite, tá tipo menos 20 graus. E eu tô toda roxa. Porque assim, o negócio é que nos Estados Unidos não é uma coisa assim, igual aqui no Brasil, você faz balé, você faz ginástica. E assim, não é uma coisa no colégio. Não é uma coisa, você não leva muito a sério. Lá é uma coisa assim, tem a aula, você tem que ir, não sei quantas horas, e você tem que fazer, e tem que ser muito certo, entendeu? Então a Luísa achou que era tipo assim… Que eu ia de roupa… O auge pra mim é porque tinha um dia da semana que se você era cheerleader, você ia de roupa de cheerleader pro colégio. Daí assim, eu achava o máximo que eu ia com aquela roupa dos filmes pro colégio e tal. Mas, gente, era a coisa mais difícil do mundo ser cheerleader. Vocês não têm noção. A técnica era maldosa. Era igual dos filmes, realmente. A técnica era maldosa. Você não podia ter nem um pouco da unha aparecendo. Tipo, o branco da unha. Que daí, ela fazia você correr na neve. Era assim, uma coisa louca. Não, era assim, o jeitinho brasileiro não rolava ali, daí eu chegava com o jeitinho brasileiro e falava assim, eu estou com muita saudade dos meus pais. E todo mundo olhava, tipo, e daí? Ninguém passava a mão na sua cabeça. Passava a mão na minha cabeça. Entendeu? E era muito difícil ser cheerleader, gente. Não é brincadeira. A gente ficava assim… Tinha vezes que a gente ficava 7 horas treinando. E realmente, tava menos 20 graus, menos 30 graus. Às vezes a gente tinha que ir lá fora. Era uma coisa… Não, eu lembro muito. Você foi ligando pra mamãe chorando. E tipo assim, eu não aguento mais. E minha mãe falou, desiste então de ser cheerleader, pronto. Calma, daí eu desisti. Você não sabe dessa? Não tô lembrando agora. Daí teve um momento que… Bom, eu era o topo da pirâmide e tal. Mas teve um dia que eu acho que eu não tava muito afim. Eu não tava muito boa a topo. E daí, a capitã falou assim pra mim… Não, a técnica, né? Falou assim pra mim… então tá, Luísa. Então você vai ser embaixo, você vai levantar as pessoas. Nossa. Então tá bom. Então tá, vou lá. Gente, você não tem noção. No outro dia, esse dia que eu fiquei toda roxa. Eu nunca vi isso, mas assim, eu fiz tanto esforço que eu fiquei muito roxa de fazer esforço. Não que eu caí nada, não sei o que é isso.
de fazer esforço. E eu não conseguia levantar minha mão pra pentear meu cabelo. Daí nesse dia eu pensei, eu vou desistir. Daí eu falei pra minha mãe americana, falei assim, olha o que eles fizeram comigo. Minha mãe, tipo, whatever. Eu acho que eu vou desistir e tal. Daí a mãe falou assim, não. Você tem um compromisso com a sua escola. Você tem um compromisso com os seus colegas cheerleaders. Daí eu falava, nossa, mas a técnica é muito maldosa dela. Não é, ela tá fazendo certo, entendeu? Você que tá muito nhenhenhen, tipo isso. E você vai ter que continuar até o final. Gente, foi um choque de realidade. Agora pode parecer uma coisa, nossa, eu era muito mimada. E eu era mesmo, entendeu? Mas isso me fez crescer muito. E daí eu fiquei mais assim, até o final, sendo líder de torcida. E eu melhorei. No final eu nem era tão ruim mais. Entendeu? Não, quando eu fui lá te visitar, você tava ótima. Você tava arrasando. Porque... Mas realmente foi uma coisa boa, sabe? Foi um episódio, assim, mas isso me fez... Quando eu voltei pro Brasil, mudou muito minha forma de ver várias coisas e me dedicar a várias coisas. Então, assim, por exemplo, até na minha profissão, por exemplo, quando eu comecei a ser blogueira, demorou um tempo pra eu ter relevância, pra eu ter pessoas que assistiam o meu conteúdo, que viam o meu conteúdo, né? E eu tive essa paciência. E eu acho que foi uma coisa que eu aprendi na cultura americana, sabia? Muito legal. Muito com essa coisa do cheerleader, assim. E, enfim, depois eu conto mais histórias, mas conta um pouco pra onde você foi. E você praticou algum esporte? Como que era? Não pratiquei nenhum esporte. Eu era péssima. Não, foi o seguinte, eu fui pra Itália. Eu tinha sonho de ir pra Itália e tal. Falei, eu gosto, né? A gente já tá familiarizado com a cultura italiana. Eu acho que eu fiquei meio traumatizada com a Luli nos Estados Unidos. Falei, não quero pros Estados Unidos, não quero. Não, vou pra Itália, vou pra Europa. Vou ter outra experiência. E daí eu fui pelo AFS, que é um intercâmbio super conhecido aqui no Brasil. E no mundo inteiro, né? E fui pelo AFS, foi muito legal. Eu tinha 15 anos, fui no segundo colegial. E falei, vou ficar 6 meses, porque a Luli ficou 1 ano, não deu muito certo. Depois eu conto. Depois a gente conta. Então, assim, vou ficar 6 meses, vou ser bem ponderada, vamos ver. E eu fiquei numa cidade... Na verdade, assim, a minha cidade era minúscula. A cidade que eu morava mesmo, chamava Lesignano de Bani. Só que ficava perto de uma cidade grande, Parma, que é no norte da Itália. É mais ou menos 1h30 de Milão, assim, mais ou menos. Só que eu ia estudar em Parma, tudo. E o mais engraçado, eu lembro assim... A gente não conhecia minha família, tá? Então foi no intercâmbio mesmo. Então, assim, eu passei por um processo seletivo e tudo mais, né? Tive que escrever uma carta, enfim, mandar fotos, e eles iam analisar meu perfil, iam ver com qual família se encaixava. Então, assim, realmente, no meu caso, meus pais não conheciam. Eu não sabia que cidade que eu ia ficar. Foi uma coisa assim. Ô, Nani, como foi? Você teve opções pra escolher ou não? Eu tinha que colocar, assim, 3 opções. Tá. Então, eu coloquei primeiro Itália, depois França, depois Alemanha. Assim. E daí, eu acabei indo pra Itália mesmo. E foi o seguinte, eu lembro que eu recebi um e-mail da minha irmã, que é minha irmã de lá, né? Que ela é 2 anos mais velha que eu, 2 anos mais velha. Ela mandou um e-mail, oi, tipo, e aí? Você vai ficar aqui na minha casa. Assim, foi uma coisa assim. Mandou umas fotos, falou o nome da cidade. E você partiu. Então, assim, foi isso, entendeu? Quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu vi minha família. Eles estavam lá me esperando na estação de trem, nunca nem tinha visto. Vi por foto. Foi assim. E foi muito legal, porque daí o que eu falei? Não, eu vou fazer aula de italiano. Então, eu lembro que eu fiz aula de italiano. Eu falei, eu não quero falar inglês com eles. Eu quero falar italiano. Então, eu super estudei antes de ir. Então, assim, desde que eu cheguei lá... eu falava só italiano com eles. Eu acho que isso foi muito legal. Pra eles também, porque eu acho que eles perceberam, tipo, putz, essa menina tá se esforçando pra tá aqui. Eu lembro que, assim, eu queria realmente ficar imersa na cultura, assim, aprender mesmo e, sabe, não queria ter amigo brasileiro. Eu lembro que eu tinha pânico, tipo, eu não quero nenhum brasileiro na minha cidade, não quero falar português. E realmente não tinha. Mas, assim, a minha cidade, eu morei em Lesignano de Bani. Gente, eu nem sei quantos habitantes tinha. É uma cidade minúscula, assim. Porque na Itália tem muitas cidadezinhas assim, né? Uma cidade minúscula, assim, não tinha nada. Mas era tudo assim, pegava ônibus, 20 minutos estava em Parma. Estudava lá. Então, assim, eu tinha essa liberdade. Imagina, pegava ônibus sozinha. Na cidade, eu me locomovia sozinha. Coisa que aqui na nossa bolha a gente não tinha. Na nossa bolha a gente não tinha. Também, né, por conta do Brasil.
super violento, né? Um país super violento. E aqui, realmente, a nossa bolha, a gente não tem isso, sabe? Então lá, eu tinha realmente uma liberdade que eu nunca tive aqui. Entendeu? Então, assim, sei lá, ia almoçar com as minhas amigas depois da aula. Ia a pé, ia de ônibus. Tipo, ficava ali. Daí eu lembro que no final da tarde a minha mãe lá ia me pegar pra gente voltar pra casa. E eu ficava lá a tarde inteira na cidade, andando. Tipo assim, então, realmente foi, pra mim, uma experiência sensacional. Que eu jamais teria aqui no Brasil, sabe? Mas sabia que eu acho que essa cultura europeia dá muito mais liberdade. Muito mais. Pros adolescentes, crianças. Eu lembro que nos Estados Unidos, eu sofria com isso. Porque eu queria andar sozinha pelo shopping. Não sei se vocês lembram. Não sei se vocês lembram que era a principal finalidade da Luiz. Gente, pra eu chegar nesse shopping tava muito complicado. Porque nos Estados Unidos, primeiro, o transporte público não é igual na Europa. Não. Entendeu? Então, assim, todo mundo tinha carro. Com 16 anos tinha carro. Só que hello, tinha 14, vocês estão lembrando? Então, eu não tinha carro. E era tudo longe, entendeu? Tipo, o shopping era longe pra eu ir. Eu lembro. A minha mãe tinha que me levar. Porque era meio complicado, questão de transporte público onde eu morava. Então, assim, o sonho de ficar andando sozinha e tal, não era muito... Não tive muito isso. Eu até queria... uma das coisas que foi difícil pra mim é que eu queria ter mais liberdade. Porque eu realmente... Eu saí do Brasil pensando, nossa, eu vou ter a minha liberdade tão sonhada. Porque eu sempre gostei de ter liberdade. Eu achava que meus pais eram overprotective, né? Ficavam me protegendo demais aqui. Eu queria ser livre. E lá não foi isso. Porque lá também é uma cultura que super protege. Sim. Entendeu? Lá também é uma cultura que super protege, por um lado, assim. Só que na idade que eu tava era um pouco difícil, porque essa questão não tinha carro. Então eu não tinha muita liberdade, tipo, não tinha muito o que fazer, tudo longe nos Estados Unidos, né? Que eu acho que Estados Unidos é muito mais essa coisa assim, ter carro. Na Europa, não tem isso. As cidades, né, muita gente… o transporte público funciona muito bem. E ter carro é complicado, porque assim, no centro, lá na Itália, cidades no centro, você não pode, não é qualquer carro que pode entrar. As ruas são muito pequenas. Então assim, não são cidades feitas para carros, com algumas exceções, óbvio. Mas na Itália, no geral, não é assim. Então, pra mim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, porque você só anda a pé ou de ônibus. Então, assim, eu ficava lá no centro e era isso que tinha pra fazer, entendeu? E você tinha essa super liberdade que tinha você não tinha essa aqui. super liberdade. Mas, assim, por um lado, beleza, eu acho que assim… Eles, pelo menos a minha família, tá? Mas eu acho que no geral, lá na Itália é assim. Eles davam essa liberdade… Super. Mas, por exemplo, na Itália existe também uma cultura muito centralizada na família. Então, assim, por exemplo, eu saía à noite… eu tinha que avisar, era super certinho. Então, assim, minha mãe ia me buscar, eu lembro, sabe? Então, assim, tudo era bem parecido com a nossa família aqui no Brasil, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, tinha essa coisa de, tipo assim, tava tudo bem eu andar à tarde. Minha mãe não precisava ficar me perguntando toda hora onde eu tava. Entendeu? Então… Você tinha celular já na época? Tinha celular. Mas assim, era só mensagem, né? Mas assim, tinha, entendeu? Então assim, mas ela não ficava toda hora falando comigo, perguntando onde eu tava. Não, sabe? Mas assim, à noite, em tais momentos, tinha essa coisa de, né… cuidado mesmo, do cuidado muito forte. Que é o normal. E na cultura italiana, muito parecida com a nossa, é muito forte isso. Mas ao mesmo tempo também me davam essa independência. Então, assim, foi muito legal. Nossa, muito legal. Tipo assim, é uma coisa pra gente levar mesmo. Eu acho sabe? Que o choque cultural Brasil e Itália é muito menor do que dos Estados Unidos, com certeza. Muito, com certeza. Né? Dos Estados Unidos. Com toda certeza. É maior. Eu não tive muito a barreira da língua, porque eu já falava inglês. Então essa não foi, mas assim, eu não tinha brasileiro nem perto de mim, não tinha nenhum outro intercambista. Eu era realmente a única pessoa de fora dos Estados Unidos que estava ali naquela cidade. Então, realmente, eu fiquei muito imersa na cultura americana raiz. E não era uma cidade americana cosmopolita. Não era tipo Miami, Nova York, que tinha outras culturas já. Era uma coisa americano raiz. Então eu entrei muito na cultura. E eu vivi numa época que era essa transição, né? Você não foi muito depois de mim, mas, por exemplo, não tinha celular. Eu falava com os meus pais uma vez por semana, porque era caríssimo. Então eu falava com os meus pais no Brasil. Mas eu também. Eu lembro que eles me ligavam.
Não esqueço, era sempre domingo à tarde que eles me ligavam. Era uma vez por semana. Era uma vez por semana. Não falava com eles além disso. E assim, lá na Itália, essa questão de tecnologia também, eles são um pouco atrasados nisso. Quando eu fui pra lá, era internet de escada. Era 2008, tá? Era internet de escada na casa que eu morei. E assim, internet… Então assim, era uma função mandar e-mail. Então assim, às vezes, tipo, umas 2 vezes por semana eu mandava um e-mail ali pros nossos pais. Mas assim, tava ali. Agora, celular… Não, né? Só de mandar uma mensagem pro Brasil era caríssimo. Então, eu usava o celular lá para me comunicar ali, ali com a família. Ali com a família, com os meus amigos, enfim. E era isso, ponto. Eu nem sei como hoje seria, né? Então, é que hoje eu acho que é difícil essa imersão em outra cultura por conta das redes sociais, que você acaba ficando ali online, conversando com seus amigos, né? Por um lado é legal, porque você tem acesso a outras culturas, mas ao mesmo tempo você não consegue ficar imersa numa ficar cultura presente diferente. Ali 24 horas. Totalmente, porque assim, eu virei uma americana. Você lembra quando eu voltei? Gente, você era uma americana? Eu falava português com sotaque um pouco, você lembra? Lembro. Porque de tanto que eu falava só inglês lá, que era isso, eu falava português uma vez por semana só, com a minha família. Aí eu fiquei quase 1 ano lá. Sim. Então, assim, foi uma imersão muito completa na cultura americana e foi um choque pra mim. Primeiro, por tudo, né? Por eu viver nessa bolha do Brasil. E eu acho que, assim, Estados Unidos tem a questão da segurança e tudo, mas eu vivi numa família, por exemplo, a minha mãe era professora de escola pública. Eu estudei numa escola pública. Então, eu tive contato com pessoas de realidades diferentes da minha, porque acaba que no Brasil eu estudava numa escola privada, morava num condomínio fechado. Então, assim, você tem menos contato com pessoas diferentes da sua bolha. Com certeza. Ali nos Estados Unidos, eu tive contato com realidades muito diferentes. E por muitas vezes foi um choque, foi importante pra mim. Com certeza. Pra eu crescer, eu lembro que eu tinha uma aula de cuidar de criança. Que eu queria fazer umas aulas fáceis, né, na minha cabeça. Mas cuidar de criança, depois eu percebi que não era fácil. Nossa, mal você sabia que na verdade é a aula mais difícil, talvez. Gente do céu. Mas enfim, eu fiz uma aula lá de cuidar de criança. Que eu falei, deixa eu, né, Estados Unidos é legal, que você pode escolher as matérias. Tipo, física, não. Vou fazer, tipo, cuidar de crianças. Mas você tinha que cuidar de uma criança real, tá? Você tinha que cuidar de uma criança real, sim. Muito, nossa, física… Você tinha que cuidar de uma criança real. Física 1000 vezes. E tava eu e as mães grávidas. Tinha muitas grávidas na minha aula. Que eram grávidas, adolescentes, muitas meninas em situações mais de vulnerabilidade, assim, entendeu? Nossa. Então, eram situações muito diferentes que eu tava acostumada no meu dia a dia. Eu lembro que eu tinha uma amiga, nem sei se você sabe dessa história, que, gente, é cada uma que eu vivi nos Estados Unidos. Tem uma amiga que eu nunca vou esquecer, o nome dela era Danielle. Ela fazia aula de espanhol comigo. Ela tava atrás de mim. Daí ela começou a desabafar comigo, porque eu falo muito. Então, assim, eu fazia amizades em todas as salas que eu tava. E ela começou a desabafar comigo, que o pai dela era alcoólatra, abusivo. Você não tem noção a história, tá? Tinham essas histórias, entendeu? E daí acabou que ela tava vendendo cigarro na escola pra ajudar, porque o pai dela não dava dinheiro pra ela, tal. E como eu era cheerleader, amiga dos populares, adivinha? Eu ajudava ela a vender cigarros no colégio. Nossa Senhora. Não, essa passou batido. Essa, eu achei que você tinha vivido de tudo. Mas essa realmente não esperava. Eu era uma dealer de cigarros também. Eu era uma dealer de cigarros, tá? Pros populares, entendeu? Porque ela não tinha… esse contato, ela precisava de uma ponte. Ela precisava de uma ponte. Eu era a ponte, entendeu? Aconteceu isso lá também, porque lá é muito assim… Tem o grupo, eu não sei como que é hoje, tá? Mas era muito assim, o grupo dos populares. Ah, tá. Era… os nerds. Igual nos filmes. Gente, idêntico. É idêntico, tá? Não tenho que tirar nem pôr. É igualzinho. Tinha, tipo, os populares. Tanto que no começo eu fiquei amiga dos populares. As populares eram maldosas. Falavam mal das pessoas. E daí eu comecei… Porque você sabe que eu sou meio um pouco Maria vai com as outras. Ainda mais quando eu era adolescente. Daí todo mundo é um pouco e você… Tá, mas eu era. Daí eu meio que fazia bullying também, confesso. E depois… No fundo, eu sou um coração bom. Eu comecei a ficar com peso na consciência. Daí eu queria ser legal, entendeu? Daí eu fiz isso porque eu queria meio que, tipo, eu quero ser legal. Pra me redimir, pra me redimir. Vendendo cigarro. Daí eu me redimi vendendo cigarro. Daí foi isso. Muito bom. Ô, Luli, e daí vamos pra sua fase dark. Tá. No intercâmbio. Você teve uma fase dark. Eu lembro, é o seguinte, essa época era do Fotolog. Tati, a Fotolog. E a Luli começou a postar… Gente, vamos falar pras pessoas jovens o que é Fotolog. Fotolog é assim, você postava foto. Você podia postar uma foto por dia, tipo, num site. Era isso. É um site, daí você podia comentar e tal. As pessoas comentavam. Comentavam.
Ponto. Daí, a Luli começou… Simplesmente só pintou o cabelo de preto. Começou a fazer umas maquiagens muito pretas e postar umas fotos muito emo. Daí eu tinha fotolog também. Avisei minha mãe. Falei, mãe, acho que a Luli tá com alguma coisa. Porque assim, e umas letras de música, tipo da Ashley Simpson, lembra? É que era moda isso, Era muito 2005, moda. gente. Só que daí eu mostrei pra mamãe. Mamãe falou, meu Deus. Tipo, não tá legal isso daí. A mamãe ficou super preocupada. Imagina, a filha virou emo, pintou o cabelo de preto. Como assim, Eu gente? era uma simples adolescente normal. Eu tava sendo uma cheerleader, de repente. De repente, uma fase dark. Daí eu falei, Luli, Então, mas mamãe, eu a Luli não tá bem. A Luli não tá bem. Então, mas eu vou contar por que isso aconteceu. É por isso, porque eu fiquei me sentindo mal com os populares, porque eles faziam bullying com as outras pessoas. Daí eu comecei a ficar meio mal. Eu falei, eu não quero mais participar dos populares, entendeu? Agora eu… E daí agora eu não tô me sentindo bem mais, assim, porque eles são muito maldosos. Daí eu fui pra um lado mais emo. Mas não todo mundo teve uma fase emo. Todos os millennials tiveram uma fase um pouco emo. Mas na verdade era muito moda. Essas músicas e tal, tava meio que na moda. Não era uma emo de verdade. E eu pintei o cabelo, na verdade, porque eu vi um clipe do Justin, que é Cry Me a River. E tinha uma menina morena. E eu não tava me sentindo bem lá nos Estados Unidos. Eu tava me achando feia. E eu falei, bom… Já sei, é o meu cabelo. Eu tenho que ficar morena igual essa mulher que eu vou ficar linda. Entendeu? Daí eu fui lá na farmácia, na CVS, comprei uma tinta preta, pintei sozinho, o cabelo ficou horroroso. Óbvio, eu fiz tudo errado. Tipo, ficou manchado, ficou a coisa mais horrível. E eu fiquei lá, e não deu o efeito desejado, porque eu não fiquei parecendo aquela pessoa, fiquei horrorosa. Mas, enfim, daí eu liguei pra mamãe chorando, óbvio. Não, daí a mamãe, a gente foi pra lá, lembra? A gente foi pra lá, porque a mamãe ficou preocupada. Por causa dessa coisa emo. A gente tava super preocupada, daí a gente foi pra lá no Natal, lembra? Foi super legal, aliás. Foi muito legal. E daí a gente foi embora e tal, e você ficou melhor, né? Não, eu fiquei bem, mas é que todo o meu problema é porque eu queria ir pra Nova York, olha isso. Porque eu fui para os Estados Unidos com essa ideia que eu queria ter liberdade. Só que lá eu não tinha. Porque é isso que eu falei, eu morava numa cidade muito pequena e não tinha transporte não tinha nem público. Como, gente. Eu era muito nova. Você tinha 14 assim, anos, óbvio que a sua família falava, meu, hello. Entendeu? E eu queria você não vai sozinha pra Nova York. Eu queria ir pra Nova York. Ninguém, tipo, como que você vai? Você vai pegar um ônibus e vai pra Nova York sozinha. Eles morriam de medo. Eles eram uma cidade muito pequena. Eles não tinham essa cabeça, ai, Nova York. Eles falavam, o que você vai fazer em Nova York? E daí eu falava, eu vou… Eu lia os livros de Gossip Girl. Daí eu queria ficar sentada lá no Central Park. Nossa. Igual as pessoas de Gossip Girl, entendeu? E ninguém tava entendendo essa vibe, obviamente. E daí a mamãe foi, me levou pra Nova York. Eu lembro que daí a gente foi e tal. Mas enfim, tudo isso pra mostrar que eu era uma pessoa muito viajada, entendeu? E eu tive um choque de realidade. Pra mim foi muito importante, foi muito bom. Então assim, eu tive um pouco de depressão nos Estados Unidos. Foi muito difícil pra mim, eu sou uma pessoa muito solar. Lá, eu morei numa cidade que ficou 3 meses sem ver a luz do sol. Eu tinha só irmãos muito pequenos, né? Eu tinha 2 irmãozinhos, um de 6 e tia Sarah que tinha uns 2, acho que é de 5 e 2. Eu tinha essa questão cultural das meninas que, eu queria ser amiga das populares, mas elas eram maldosas, depois eu fiquei me sentindo mal. Teve isso também, e acaba que daí eu não tinha um grupo ali, que eu não tinha amigos depois, porque eu fiquei mal, eu fiquei me sentindo mal meio com as populares também. Então meio que eu não tinha um grupo ali. E toda essa questão de ter que me virar, eu acho que eu tive esse choque de realidade pela primeira vez. E muitas coisas desse sentido, você tem que fazer isso. Essa coisa do líder de torcida, você tem que ir até o final. É muito da cultura americana, de você não pode desistir, você tem que ir até o final. Ninguém passava a mão na minha cabeça. Sim. Eu tentava fazer um drama, saudade da minha família, ninguém passava a mão na minha cabeça. Então isso pra mim… essa frieza, né? Porque assim, a gente enxerga… essa cultura americana é muito mais fria que a nossa. Com certeza. É uma coisa muito, tipo, é preto no branco, né? Não tem essa coisa, vamos ver. Não. Eu lembro que uma vez eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe do céu, essa família. Eles tinham um filhinho, né, o Kyle, que ele tinha 5 anos, 6 anos. E daí ele jogava T-ball, tipo beisebol, pra crianças. E ele não era muito bom. E daí fomos todo mundo ver o jogo e tal. E daí ele saiu super
triste, porque acho que ele tinha errado o ponto. E o pai falou, nossa, você foi péssimo mesmo. E daí eu olhei e falei, gente… Que absurdo. Que absurdo. Eu cheguei e falei pra ele, nossa, eu achei que você foi ótimo. Tipo, você arrasou, nunca vi ninguém jogando melhor. Porque eu fiquei morrendo de dó. Daí chegou no domingo, eu falei pra minha família, pra minha mãe, né? Mãe, olha como eles tratam as crianças. Que absurdo. Coitado do menino. Mas assim, é uma diferença cultural mesmo. E depois eu comecei a entender e ver o lado bom. Não acho 100% bom, mas eu acho sim que tem um lado bom. Sim. Depois eu comecei na corrida. Você lembra que eu tive essa fase? Não, a Luísa, gente, ela foi cheerleader, ela foi emo, ela foi maratonista. Que mais? Foi isso? Não. Vendedora de cigarros. Vendedora de cigarros, babysitter. Babysitter. Tá, depois eu descobri, tudo nessa viagem, eu descobri que eu precisava de ter um propósito. Foi aí que eu percebi isso, que eu precisava ter um propósito pra minha vida. Porque assim, qual que era o meu problema no Brasil? Que eu não tinha um propósito. Pra mim, ir pra escola, tal, eu ia muito bem na escola. E não era um desafio, eu queria ter um desafio, eu queria ter um propósito. Então, eu comecei a correr, porque eu tinha um vizinho que era triatleta. Vizinho mais velho, tá? Da idade do meu pai de lá, tipo, devia ter uns 40 anos. Ele era triatleta. É porque eu engordei um pouco nos Estados Unidos. Daí eu ficava, eu quero emagrecer. Daí ele falou, então tá. Então, daí a minha mãe falou assim, o nosso vizinho é triatleta. Se quer emagrecer, vai fazer corrida. Daí eu falei, tá bom. Luísa, você faz esporte? Sim, sou cheerleader, dançarina Super no Brasil. Vocês esportista. esqueceram? Eu fazia… Eu sou praticamente uma triatleta. Meu Deus. Eu sou praticamente uma triatleta. Daí, esse amigo falou, então tá bom, então vou te levar pra dar uma corrida, então, já que você quer emagrecer e você é tão bom nos esportes. Eu falei, tá bom, óbvio, vamos. Me pegou, tava muito frio, assim, menos 10 graus, sei lá, muito frio mesmo. Ele falou, vamos fazer um circuito que eu sempre faço, tal. Foi eu, ele e o cachorro, nunca vou esquecer, tá? Só que assim, ele tinha uns 2 metros, sei lá, 1,90 m, e o cachorro era um enorme, aqueles… não sei. Labrador? Tipo labrador, era um labrador. Eu 1,50 m, ele 1,90 m, e o labrador maior que eu, fomos nessa corrida. Gente, vocês não têm noção. Era 15 quilômetros. Só que isso, pra uma pessoa que nunca tinha corrido na vida… Vocês não têm noção. Gente, mas esse cara, tipo assim… Calma, não tô brincando que era 15 quilômetros, tá? Não tô brincando, que eu nunca vou esquecer. Bom, a gente foi, era 6 horas da manhã. E assim, não tinha como voltar, porque era em volta de um lago. E era 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, tava escuro, assim, as pessoas não tinham acordado, não tinha como chamar um Uber naquela época, não tinha nem celular, você entendeu? Eu tinha que voltar pra onde estava estacionado o carro, não tinha como eu desistir no meio, porque eu ia ficar parada no frio, eu ia morrer de frio, eu tinha que ir até o final. Gente, eu não sei como eu fui, acho que eu demorei umas 3 horas. Não sei quanto tempo eu demorei. Eu falava, eu vou desistir. Tipo, vai e me pega. Dele, não. Você vai, você vai. Gente, eu voltei. Eu fiquei uma semana sem conseguir, sério, sair da cama. Eu fiquei quase com aquela coisa no pulmão, pneumonia. Fiquei mal real. Mas eu me senti demais que eu tinha conseguido. Tá vendo? Me deu uma sensação muito boa que, assim, acho que eu nunca tinha tido na minha vida, entendeu? E daí eu fiquei viciada em correr. E daí eu ia sempre com ele. Daí ele falou, nossa, depois dessa ela nunca vai. Mas assim, ao mesmo tempo, ele falava, você tem que ir até o final. Tipo, ninguém ficou com dó de mim. Que eu tive pneumonia depois. Gente, nem existia coach nessa época. Mas ele foi assim, o melhor coach da vida, esse cara. Foi, e ele assim… E daí, depois ele falou, peguei pesado. Vamos mais leve, vamos nos meus treinos mais leves e tal. E eu comecei… E assim, até hoje… Tudo bem que eu não tô numa fase tão boa de corrida. Mas até hoje eu corro bem. E eu corria muito bem, né? Eu acho que foi uma coisa que você começou lá mesmo, né? Foi lá. Você ama até hoje. E foi uma coisa que me ensinou como é legal ter um propósito. A mesma coisa de ser babysitter. Eu comecei a ser babysitter porque eu queria ganhar um dinheiro pra fazer compras. Que meu pai dava super pouco dinheiro. E já que eu não podia ir no shopping, eu gostava de fazer compras online pra ter todos os looks igual o pessoal do DLC. Que era viciada na Marissa. E daí eu queria comprar e tal. Meu pai não me dava dólares. E eu falava, gente do céu, eu tenho que trabalhar. Quero trabalhar. E eu podia trabalhar como babysitter. Fui a primeira vez, foi muito engraçado. Porque assim, eu só fiquei lá. Porque eu nunca tinha cuidado de criança na minha vida. E daí eu não troquei a fralda. E daí a mãe da criança falou assim, ué, a criança tá com cocô. Deu, oi? Tenho que trocar. A criança faz isso. Gente, eu vivia nos filmes. Nos filmes, você via uma babysitter trocando cocô? Não, a babysitter ficava assistindo TV. E a criança dormindo, poxa. Pronto, gente, eu fiz igual. Mas depois eu aprendi. Depois eu virei uma babysitter super boa. Eu era uma babysitter concorrida na região. Todo mundo queria a Luísa. Eu conseguia todos os looks, tanto que eu tava arrasando nos looks no final do intercâmbio. Tava arrasando. Meu, todos os looks. Daí eu ganhava tanto dinheiro de babysitter, tanto dinheiro assim, né, gente?
Pra mim, tá? Assim, pra uma menina do intercâmbio e tal, que eu comprava vários looks da Abercrombie. Enfim, mas lá eu descobri um propósito. E eu acho que eu voltei muito melhor de saber me virar, de saber fazer as coisas da casa. Tipo, lavar minha roupa. Não, lá também eu tinha que ajudar nas coisas da casa. Tanto essa coisa de você ter que, por exemplo, ajudar mesmo. Tipo, almoço de domingo. Vamos todo mundo aqui, vamos ajudar a pôr a mesa, vamos ajudar. Sabe, assim, coisas simples, assim. Mas que pra mim fizeram super, assim, mudou muito. Eu acho que mudou muito minha vida. Eu acho que eu seria uma pessoa muito mais mimada. Com certeza. E talvez nem tivesse corrido atrás de ter uma profissão, tal, se eu não tivesse feito intercâmbio, de verdade. Porque eu acho que abriu meus olhos pra muita coisa, entendeu? E até culturalmente, pra ser mais aberta a novas experiências, pra até ter um olhar mais empático com o diferente, porque eu acho que eu saí de uma bolha muito grande pela primeira vez na minha vida. Então foi demais, assim. E assim, foi sofrido. Eu acho que foi um intercâmbio muito mais sofrido que o seu. Muito mais. Por causa disso, porque tinha muito essa barreira cultural, de realmente ser uma cidade muito pequena, de realmente viver essa cultura totalmente muito mais fria, muito diferente. Pela primeira vez, eu sendo muito nova, né? Muito tempo também, que eu fiquei 1 ano longe. Foi difícil, mas me fez crescer muito, muito, muito. E eu super mandaria meus filhos pro intercâmbio. Eu super mandaria. Super. Assim, 100%. Super. Mas assim, o intercâmbio, sério, não é um intercâmbio pra ir ficar indo só em festa, entendeu? Não, pelo amor de Deus, gente. Sério. Assim, eu falo… Sério, eu amava tanto minha família que tinha final de semana que, assim, me chamavam, tipo, meus amigos do intercâmbio, principalmente, que eles saíam mais, né? Os intercambistas estavam na minha cidade. Tipo, vamos sair, vamos tá onde? Tipo, não, eu quero jantar aqui com a minha família. Sabe? Era tipo sábado à noite, eu queria ficar com eles, porque era tão legal. Eles eram, assim, tanto que, gente, eu falo com eles até hoje. Não, eu falo com os meus até hoje, eu amo eles mais que tudo. Eu amo eles mais que tudo. Crianças. Não, a minha amiga, eu fiz uma amiga lá no colégio, a Federica, que, gente, eu fui agora em outubro pra Itália com o Lipe. E eu fiquei na casa dela, ela veio no meu casamento, foi minha madrinha de casamento. Tipo, ela é uma das minhas melhores amigas da vida, assim. Isso é muito legal. A gente tem uma super conexão, assim, eu e ela. E, meu Deus, foi demais, sabe? Eu tenho uma amiga italiana pro resto da vida. Isso é muito legal. Entendeu? E conheço a família dela inteira, enfim. Mas eu acho que, assim, a única dificuldade que eu tive no meu intercâmbio foi quando eu cheguei, eles me colocaram porque lá na Itália você não escolhe as matérias, mas tem os tipos de liceu, né? Que eles falam que é o colegial. Então tem o liceu linguístico, que é, assim, tem línguas diferentes. Você aprende grego, você aprende, sei lá, tem francês, tem várias coisas. Então tem ali os liceus que você se identifica mais. E eles me colocaram num liceu esportivo quando eu cheguei. Que era de esporte. Então, assim, eu tinha um monte de aula de… Tipo, todos os esportes você pode imaginar. E eu sou gente, eu era péssima, assim. Eu já nunca fui muito atleta. E na época, então, quando eu cheguei, minha família achou que eu tinha anorexia de tão magra que eu era. Você lembra? Eu lembro, gente, mas é que ela era magra mesmo. Eu era muito magra, assim. Era tipo um esqueleto. Minha família… Eu cheguei, eles, tipo… essa menina tem… Daí eles me viram comendo e viram que eu era normal. Eu só era muito magra. E daí, eu super sofri. Porque, assim, nada a ver comigo o colégio, sabe, tal. Mas aí eu consegui conversar e eles me mudaram. Daí eu fui pro liceu científico, que também nada a ver comigo, mas enfim, deu bom. Daí eu fiquei super amiga da Federica, então assim, ali foi ótimo pra mim. Mas acho que foi a única dificuldade, assim, porque no começo realmente eu sofria pra ir para a escola. Que eu odiava. Sabe? Tava frio, tudo isso. Mas eu acho que foi isso também. Eu acho que deu tudo certo, mas foi um período, eu aprendi ali, sabe? Minha família deu todo o apoio, mas foi um aprendizado também. Claro, assim, não vou falar… Não tiveram dificuldades como o seu, mas eu aprendi muita coisa. Tipo, o papai me dava dinheiro, eu tinha que… Era aquilo ali que tinha… Então, assim, você aprende a lidar com o dinheiro, gente. E assim, eu tinha 15 anos, sabe? Realmente, assim, na nossa bolha não existe isso aqui no Brasil, entendeu? Né? Na bolha que a gente vive, a gente não tem que lidar muito com isso. Porque daí qualquer coisa você pede mais. Você pede mais. Tipo, eu vou sair, me dá… Não, lá eu não pedia pra minha família dinheiro de jeito nenhum. Daí meu pai me dava e era aquilo ali, entendeu? Então, às vezes eu precisava economizar, e eu economizava. Então, tem tudo isso, assim. Nossa, foi assim,
assim, sensacional pra minha vida. Com certeza eu mandaria meus filhos. Nossa, com eu certeza. também. Nossa, inclusive eu quero muito combinar uma viagem pra gente ir na casa da minha família com as crianças. Nossa, muito gente, legal. no Natal. Não, o Natal americano. Que gente, é de sério. filme. É de filme. Ela não canso na vontade de viver um filme. Surreal. É surreal. Bom, gente, vocês viram que eu não fui descoberta no shopping no final. Ah, eu tenho que falar também um highlight do meu intercâmbio. Eu lembro que teve uma vez. Minha família deixava, assim, essa coisa da liberdade e tal. Mas eles também protegiam quando tinha necessidade. E daí eu lembro que eu pedi um dia que eu queria ir pra Milão. Que eu tinha dois amigos. Uma amiga, era uma menina e um menino que estavam fazendo intercâmbio em Milão. E eu queria ir lá visitar eles. Daí eu lembro que eu pedi pra minha família. Foi o maior negócio e eles deixaram. E eu me achei, porque eu fui sozinha. Peguei um trem pra Milão sozinha. Gente, eu tinha 15. Nossa, muito tipo, legal. muito legal. Eu peguei um Muito. trem sozinha pra Milão. E tudo assim, eu tinha que avisar. Então tinha isso, sabe? Não era tipo, tchau. Não era esse tipo de liberdade. Mas assim, eles confiaram em mim, sabe? Essa coisa assim, de você também sentir que tem um adulto confiando em você. Nossa, é muito legal. Que você vai saber se virar sozinha. Isso também, acho que pra autoestima, é sensacional. Sensacional, porque daí um adulto sabe que você é capaz, Sabe né? que você é capaz. Então você vê que confia em você. Tipo, putz, eu consigo, sabe? Então, acho que um dos problemas é porque eu era muito. Eu achei que eu ia ter essa liberdade quando eu fui pro meu intercâmbio, mas era pior do que no Brasil. Porque, assim, por exemplo, eu queria ir pra Nova York, eu queria pegar um ônibus. Eu lembro que eu falei tudo, até minha mãe deixou. Vocês conhecem, a minha mãe, ela meio que deixa. Aham, mamãe deixa. Né? Só que lá, eles achavam tudo muito perigoso. Eu falava, hello, gente, eu moro no Brasil. É muito mais perigoso lá, eu sei me virar. Mas eles achavam tudo muito perigoso, era uma cidade muito pequena. Então eu tive também que entender uma cultura diferente. Que pra eles, assim, pra uma pessoa de uma cidade de 1.000 habitantes, Nova York, tipo, é uma loucura, É uma né? loucura, Não é uma coisa que eles estão acostumados, entendeu? Sim. Então eu tive que lidar com isso também. Mas tinha liberdade em outras áreas, tipo, do colégio. Eu ficava andando de carro com os amigos à tarde. Então tem uma coisa, assim, né? Um equilíbrio ali. Mas eu lembro que eu me achei. Até hoje eu lembro da minha sensação que eu tive, assim, indo sozinha pra Milão de trem. Tipo, indo e voltando. Daí eu passei a tarde e voltei. E eu lembro que, gente, eu me achei muito, tipo, lá no trem sozinha, sabe? Não sei. Até hoje eu lembro dessa sensação, que pra mim foi surreal. Foi muito legal. Exato. Então, eu acho que, gente, vale muito a pena. Muito legal. Também acho. Muito legal. Bom, então agora vamos para os nossos quadros. Saudades dos Ana. nossos quadros, né? Vamos para o primeiro quadro, de repente. Geek. É geek. É geek? Tá. Aham, Eu sempre você erro. errou. Meu Deus. Bom, nesse verão eu li 2 livros da Carla Madeira, que é uma escritora brasileira que tá muito famosa, né? O livro mais famoso dela é Tudo é Rio, que é maravilhoso. É uma dica, tá? Mas eu gostei mais de Véspera. Eu acho que eu vou ler esse primeiro, então. O que você acha? Ai, lê, gente, é maravilhoso, Véspera. Eu vou Fala ler. a história. Eu tô numa super crise literária. Eu gente. também estava, até eu Meu ler Deus do esses céu, livros da Carla tá bem Madeira. tenso pra mim. Ela escreve muito bem. É uma leitura muito gostosa, tá? E é assim, é até um pouco poético. Ela escreve muito bem. Só que não é um livro chato ou cansativo de ler. Até quem não lê muito, eu acho que vai gostar. E Véspera conta a história de uma família, tá? São 2 irmãos, Caim e Abel. Então, a história é assim, né? É uma mãe muito religiosa, que queria muito ter filhos e tal. Mas ela tá num desentendimento com o marido. E o marido meio que de raiva coloca o nome Caim e Abel nos filhos. Que Caim e Abel são inimigos, né? Na Bíblia, enfim. Então, a partir daí, cria-se toda uma história. A gente acompanha a história, a vida desses meninos crescendo, eles no colégio. E daí tem uma questão também que permeia o livro, que é como se fosse um mistério também, ao mesmo tempo. Mas esse não é o principal. Acho que o mistério não é o principal. O principal é realmente a vida desses 2 meninos. Que legal. É muito ler. legal. É muito Ela legal. tá bombando, né? Que legal, né? Tem uma autora brasileira, assim. É muito legal o livro. Gente, já vou avisar que é um livro daqueles que tem o final aberto. Tá. Final mais aberto, que tem muita gente que não gosta. Então, se você gosta de um final redondinho, Tudo é Rio, tem um final mais redondinho. Eu acho Tá. que por isso que fez mais sucesso. Acho que é um livro, talvez, que as pessoas gostem mais. Mas eu gostei mais mais. fácil de gostar. Mas eu gostei mais de Véspera. Acho que você vai gostar também. Muito bem escrito. Tem um Legal. personagem que é um padre Tadeu, que é um dos meus personagens preferidos da literatura, assim. Ele é muito legal. Sério? Eu amei. Ai, quero muito ler. Muito legal. Eu vou dar dica de uma série Tá. do Amazon Prime, chama Expatriadas. Comecei a ver ontem e dormi.
Mas conta. Tá, enfim, é com a Nicole Kidman. É uma minissérie, tá? E também não tem final redondo, gente. Então, tipo, já tô avisando. Mas é muito legal. É a história de 3 mulheres, tá? Então é a Nicole. As 3 moram em Hong Kong. Tá? As 3 são americanas. Uma tem origem indiana e a outra tem origem sul-coreana, mas todas são americanas. E é muito legal, assim, as histórias se entrelaçam. Então, assim, tem toda essa coisa de morar no país estrangeiro, fala um pouco sobre a cultura também. Então, e é muito legal. É muito legal mesmo, assim. Não é uma série leve, tá? Já vou avisando, não é nada leve. Mas eu gostei muito. O livro muito também mesmo. não é leve. O livro também não, com certeza não. É baseado em um livro, aliás, tá, gente? Mas eu não li o livro, mas super recomendo a série, muito legal. Eu vou insistir, porque, gente, eu tô com muito sono. Não, insiste, sério, é legal, é muito legal. É pesado, é bem pesado, tá? Eu gosto. É bem pesado, mas é muito legal. E agora o nosso próximo quadro, Nana, fala, porque com certeza eu vou falar errado. Ainda tô com mom brain. O quê? Ah, de repente fofoqueira. Você tá com uma brain total, né? Eu tô total, gente. Eu não lembro o nome das coisas. Desculpa, que eu tô meio. Eu fico no podcast, as pessoas ficam reclamando. Mas, gente, eu acabei de ter 2 filhos, um atrás do vamos outro. Dar um desconto pra Luísa, Meu cérebro ele diminuiu muito, é verdade. O meu cérebro ele tá assim, do tamanho de uma noz. Não tá, para. Tô brincando, mas assim, daqui a pouco É um mito isso, tá? Não é, o cérebro diminui. Mas forma novas conexões também. Eu sei, Nana. Eu até tava vendo sobre isso, até pra gente trazer num podcast. Mas assim, ele diminui, só que forma novas conexões em outros lugares. É. Só que nesse lugar, de você lembrar o nome das coisas, não. Porque não é uma coisa muito importante pra você cuidar da cria. Aham, sim. Entendeu? Tá, então assim, a natureza é sábia, gente, sábia. tá? Não é pra você lembrar e pronto. Tipo assim, não tá sendo necessário pra você nesse momento. Não tá sendo tão importante e é pra isso, mim. vamos obedecer a natureza. Então, gente, a fofoca é da família Cyrus. Você tá sabendo desse bafo? Nana, você me contou, eu tô assim, simplesmente chocada. Gente, assim, eu nunca fui muito interessada pela família Cyrus. Tipo, sei que tem, tá, a Miley, todo mundo conhece. E, assim, é uma família gigante, tá? O pai é cantor country. Aham, ele é e tal. Daí tem a mãe, a Tish, tá? E eles se separaram. Mas, Faz assim, tempo? Não, foi tipo, sei lá, 2 anos atrás, eu acho. Porque, assim, teve várias vezes eles anunciaram o divórcio e voltaram atrás. Então, assim, não era um relacionamento muito estável. Mas, assim, foram casados, sei lá, mais de 20 anos. Enfim. E eles tiveram não sei quantos filhos, gente. Porque, assim, ele já tinha filho do outro casamento, ela também. Então, assim, é um monte de filho, tá? A Miley tá no meio desse bolo. E foi o seguinte, a Tish casou ano passado. Foi ano passado? Foi ano passado com um ator. É um ator de Prison Break. Esqueci o nome dele. Dominic alguma coisa, tá? Ah, é aquele principal do Prison Break. Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar, que ele envelheceu, coitado. Ele envelheceu, mas é aquele, tá? Você sabe qual que é? Mas tá, enfim, não é muito relevante você saber quem ele é, mas dá um Google aí, você já vai saber. E é o seguinte, eles casaram. E foi um choque que, assim, a filha Noah, que é a filha mais nova, sabe a Noah Cyrus? Você lembra que ela era uma criança? Agora ela é uma criança. Ela é uma mulher, ela é cantora country. Aliás, super top as músicas dela. Gente, amo. Sério? Eu amo. E ela tá bombando ou não? Ela bomba, super, super. A Noah não foi no casamento. Ela e um dos irmãos, o irmão mais velho, também não foi. E a Miley foi dama de honra, tudo e tal. Tipo, por que ela não foi no casamento? Até agora, saiu uma história que a Noah tava meio que tendo uma affair, tá? Com o atual marido da mãe. Não, mas calma, não é uma affair. Era tipo um relacionamento, não era sério. Era assim, idas e vindas, ela tava ficando com ele. Gente, mas por que ela tá ficando com aquele cara? Mas calma, isso foi antes da mãe casar, tá? Daí eles terminaram, tipo, terminou. E a mãe conheceu esse cara e casou com ele. E assim, disse que a mãe sabia que a filha tava tendo. Então, assim, você imagina uma coisa dessas? Daí por isso que a Noah não foi no casamento. E assim, agora a família tá, tipo, a Noah tá do lado do pai, né, que é o tipo que eles se separaram. E a Miley do lado da mãe, porque a Miley
diz que não sabia dessa história. Isso tudo tá rumores. Então, eu vi uma notícia hoje, tipo assim, Miley confronta a mãe, Tish. Então, daí eu acho que a Miley deve estar confrontando agora nesse exato momento a Tish. Porque diz que ela não sabia. Ela, tipo, a Miley… Gente, olha a vibe Just be dela. Miley. A Miley… Eu não duvido mesmo que ela não sabia. Porque eu acho que a Miley, tipo assim… Ela falou, ai, minha mãe tá tão feliz e tal. Eu acho que ela viu ali a felicidade da mãe. E nem sabia que isso tinha acontecido. Tá, mas ela não é muito próxima da irmã também, né? Não, né? Porque senão a irmã pensa… Miley, você não sabe o bafão. A mamãe tá namorando, tipo… Eu tava ficando com ele mês passado. Tipo assim, né? Gente, posso te falar? Falta grupo de WhatsApp. Falta nessa grupo de família. WhatsApp. Tipo, falta, assim. Manda lá, mãe. What the fuck, mãe? Tipo… Como assim? Gente, tá faltando no grupo de WhatsApp Gente, dessa família. mas pensa o quão bizarro é isso. Será que os E americanos a mãe estão usando tá… A mãe tá… Casou com Casou ele. e tá feliz Casou. Papel passado. Casou. E tá esse bafão. Porque agora a Noah não fala mais com a mãe. Tipo, por causa disso. E diz que a mãe sabia. E mesmo assim quis casar. E esse cara também, né? Não, vamos combinar, gente. Esse cara… Por favor, sabe? Não, e ele nem é um ator, gente. Ele tá passado já. Ele tá Se fosse o passado. Brad Pitt, assim, né? Não, mas o Brad Pitt também tá muito péssimo, né? É, o Brad Pitt não tá nos seus melhores dias. Não. Ele não é legal também. Não, mas enfim, né? Então esse bafo aí… Você acredita? E, gente, é verdade, tá? É verdade. Não é tipo… Isso tudo, assim, que a Miley sabia e tal, é rumor. Mas isso daí realmente é verdade. A revista People falou. Revista People é uma ótima Gente, se a revista People falou… Revista People falou, tá falado. É assim, isso sempre assim, desde os primórdios. Quando a gente acompanhava Britney e tal, naquela época, a revista People falou. Tipo, a Lully, a revista People falou. Então, ponto. Ponto final. É isso, tá? Não é Fontes seguras que é verdade. Então é isso, esse bafão. Simplesmente. Nossa, gente. Pois então é. você vê assim, sua família não é tão problemática assim, né? É Você verdade. percebe, nossa, não é. Minha família não é tão Minha família é problemática. super normal. Exatamente. Né? É sempre bom a gente ter essas pinceladas de Hollywood pra gente ver que a nossa família… que a gente é muito normal. É bem normal. Muito mesmo. Gostei. E agora vamos para o De Repente Conselheira? Estou ficando com um menino 7 anos mais novo. Tenho 33. Quero um relacionamento e gosto muito dele, mas ele não está pronto para um relacionamento e tem receio por eu estar com a vida resolvida, enquanto ele está no último semestre de faculdade e ainda estagia, além de não saber onde estará daqui a 6 meses. Mas quem de nós sabe, né? O que faço? Sabia que teve várias coisas nesse sentido. Várias dúvidas nesse sentido. De mulheres que estão com alguém… Mas não tem certeza. Mas que a pessoa não tem certeza. A pessoa tá nessa. Eu acho que assim, você tem que ter muita clareza do que você quer. Você tem 33 anos, você quer um relacionamento pra casar? Você tá afim de ter filhos no momento? Se essa for uma prioridade, eu acho que não é o cara pra você, mesmo você gostando dele. Porque acho que ele já deixou claro. E eu acho que legal que os homens estão falando mais ultimamente, sabia? Eu acho que quando a gente era mais nova, existia isso. Tipo, ficava enrolando, né? Só que ficava enrolando e não falava. Uhum. Eu acho que hoje, como as mulheres estão mais esclarecidas e a gente tem mais essa coisa de ser mais legal com o outro mesmo. Eu acho que tá acontecendo isso com os homens. Bom, né? Eu acho isso. Sabia que eu acho que na nossa época, assim, quando eu era mais nova, eles enrolavam bem mais, não falava. Deixava no ar, assim, tipo, obviamente dava pra perceber que o cara não dava muito afim de nada sério. Mas aí você percebe o quanto agora, claro, gente, ainda tem muito a se fazer nesse sentido, né? Mas as mulheres estão falando mais agora, tendo essa liberdade de falar mais. E isso é bom também para os homens. Tipo assim, quanto isso é bom para os homens? Entendeu? Não é só bom para as mulheres. É bom para os homens também. Eu acho que é isso, assim. Sim. É nesse sentido. Então, acho que ela tem que saber o que ela quer. E assim, eu acho que também não dá pra exigir muito desse cara. Entendeu? Porque assim, 7 anos mais novo… Não é pela questão da idade. Mas eu acho que realmente ele tá… Em outra.
Entendeu? Então, assim, eu acho que quando o seu parceiro, enfim, tá, eu acho que meio complicado ali. Eu também acho, a não ser que você também não queira só aproveitar o momento. Então, acho que você tem que ser muito real com você. Sincera com você. Porque às vezes a gente fica se iludindo e daí você olha daqui 4 anos e eu queria casar, queria ter filho e agora o cara não quer mais. Agora ele decidiu o que quer. E se pelo menos ele tá falando pra você isso, entendeu? Ele tá deixando claro, ele foi sincero com você. Tipo, eu acho que, né, tipo, eu não posso agora, no último semestre da faculdade, não sei nem o que vai ser da minha vida. Então, assim, ele tá nessa, eu acho que ele tá sendo claro com você. Então. Eu acho que só se você tiver na mesma vibe de tipo, quero aproveitar o momento e tal, sem pressão alguma. Então, e eu acho assim. E essa pode ser sua vibe, não tem problema que se você tem 33 anos. Sem problema nenhum. Você também não precisa querer casar e ter filho amanhã. Então, não, assim, ninguém é obrigado a fazer isso, sabe? Mas eu acho que você tem que ver o que é importante pra você nesse momento. E se for o caso, se você realmente quiser algo mais sério, pensando em casar, ter filhos, enfim, eu acho que realmente não é o cara pra você. Exatamente. Eu acho que é mais sobre você do que sobre ele, entendeu? Porque ele já deixou claro. Eu acho que é sobre você ser honesta com você mesmo. O que você quer? Pensa bem. E daí, pensa no que você quer. Que é o que você quer mesmo ou são as expectativas da sociedade? Então, pense bem sobre isso. Sim. Acho que vai levar aí umas semanas, talvez, uns meses. Pense sobre isso e daí acho que você vai ter mais certeza do que você quer. Sim. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa volta. Da nossa volta triunfal. Nossa, foi demais. A gente tava com saudades. Agora vamos voltar a fazer esse programa, o De Repente Cringe, semanalmente, né, Nana? Toda quarta-feira. Toda quarta-feira estaremos aqui. Serviços de streaming. E nós sempre aqui no For You Studio, maravilhoso. Gente, nosso estúdio maravilhoso, sempre pronto pra nos receber. Nos horários malucos, a gente cancela em cima da hora porque os bebês ficaram doentes, aconteceu alguma coisa, alguém está com febre. Adaptação escolar, não sei o que, eles entendem tudo. Eles entendem tudo, são maravilhosos. São maravilhosos, muito, demais. Muito obrigada. A gente vai deixar também as nossas looks. Sim. Né, da onde a gente tá usando os looks aqui embaixo pra vocês. E também as matérias que a gente leu. Principalmente essa da questão da independência. Muito legal. É muito legal vale essa matéria. Tem em português que a gente achou pra vocês. Acho que vocês vão gostar. Então é isso, gente. Se inscrevam também no nosso canal, no meu canal do YouTube, que a gente posta também os vídeos lá, se você preferir nos assistir. E siga no Instagram, De Repente Cringe Pode. Beijo pra vocês, até a próxima.